A terça-feira foi marcada por chuva forte que deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção. Camila Yunes, aqui nos estúdios. Esse cenário é consequência da frente fria que você já tinha nos alertado nessa segunda-feira. Tudo bem, Camila? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. É sim, viu, Thiago? O deslocamento dessa frente fria provocou chuva forte aqui na capital paulista, em áreas da região metropolitana. Choveu, inclusive, mais do que o previsto. Estavam previstos ali 40 milímetros e, de acordo com a Defesa Civil, choveu 71 milímetros. É um volume de chuva muito expressivo para apenas um dia, né, em poucas horas. E aí, Thiago, a gente teve quedas de árvores que foram registradas, teve algumas enchentes também que foram registradas aí. Como você disse, né, o próprio CGE deixou a capital paulista em estado de atenção. Mas vamos então para as ruas de São Paulo, falar com o nosso repórter Matheus Dias, trazer um panorama de qual o cenário que a gente tem agora. Matheus, boa noite, seja muito bem-vindo. Camila, boa noite para você, boa noite ao Thiago também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O cenário de agora, na verdade, é de chuva de novo. Isso porque a Defesa Civil tinha visto, tinha mobilizado equipes para conter a chuva, os temporais que caíram entre 1 da tarde e 6 da tarde, mas agora, 8h40 da noite, volta a chover, pelo menos aqui na região central de São Paulo, é o que a gente consegue verificar. Uma garoa um pouco mais forte, mas é sinal de atenção. Isso porque hoje, como você bem disse, Camila, os temporais marcaram a capital paulista e região metropolitana de São Paulo. Por volta das 4h40 da tarde, a Defesa Civil emitiu alertas, sonoros nos celulares, dizendo que a situação poderia ficar preocupante, principalmente na Zona Sul. Começou pela Zona Sul da capital paulista e depois, cerca de 30 minutos depois, a Defesa Civil já estendeu o alerta ali para as regiões centrais da cidade, mas também para a Zona Leste e para a Zona Oeste aqui da capital paulista, tendo rajadas de vento, tendo até granizo. E essa chuva, então, com raios também, causou enchentes em vários pontos da cidade, quedas de árvore, e a atenção foi colocada à prova em vários pontos aqui nesse temporal, já que cerca de uma semana depois dos apagões aqui na cidade de São Paulo, cada chuva vira um sinal de alerta, Por volta das 6 horas da tarde, então, o Corpo de Bombeiros publicou, então, nas redes sociais o balanço do que foi verificado nesse recorte de 5 horas, entre a 1 da tarde e as 6 da tarde. Aquele balanço, então, do Corpo de Bombeiros apontava 10 chamadas para quedas de árvores, uma chamada para desabamento e 4 chamadas para enchentes. Como disse, então, na quarta-feira passada, foram as rajadas de vento que atingiram aqui a capital paulista, rajadas que chegaram a 98 km por hora, rajadas muito agressivas e que fizeram com que cerca de 2,5 milhões de habitantes aqui na capital ficassem sem energia elétrica. Isso uma semana depois, quase uma semana depois, hoje terça-feira, ainda era um efeito sofrido por pelo menos 20 mil pessoas. 20 mil habitantes aqui da capital estavam ainda sofrendo os efeitos dos apagões. Só que esse número, depois do temporal de hoje, quase quadruplicou. Cerca agora de 79 mil pessoas, 79 mil imóveis sem energia elétrica na capital paulista, sendo mais de 50 mil, na verdade 79 mil em São Paulo, contando Grande São Paulo e região metropolitana, e mais de 50 mil imóveis sem energia só aqui na capital paulista. Vale lembrar que hoje, então, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes e o ministro de Minas e Energia se reuniram para discutir os termos da concessão da Enel e tentar encerrar esse contrato. Vale lembrar que a concessionária de energia elétrica foi multada também pelo Procon por cerca de 14 milhões de reais pelos serviços realizados aqui na capital. Como disse agora, então, na região central, volta a chover, a chuva por enquanto um pouco mais contida, apenas uma garoa, mas fica um sinal de alerta pelo que já foi verificado hoje, Camila, Thiago? Obrigada pelas suas informações, Matheus Dias, e vá se abrigar aí da chuva. Thiago, vamos dar uma olhadinha então em qual cenário que a gente tem para amanhã, porque a tendência é de deslocamento dessa frente fria. Então a gente vê que os temporais ficam mais concentrados aqui na divisa com o estado de Minas Gerais e também com o Rio de Janeiro. A gente tem situação de perigo para algumas áreas do Sudeste. Essa situação fica concentrada aqui no extremo norte do litoral paulista, no Rio de Janeiro e também na zona da Mata Mineira. A gente está falando daquela chuva volumosa, acompanhada de rajadas de vento de 85 km por hora, então é aquela chuva que tem potencial para transtornos. Agora, aqui na região centro-oeste, as precipitações
já começam a diminuir de intensidade, mas a gente ainda tem na rota dos temporais aqui boa parte do estado de Goiás, Mato Grosso e no norte do país. Essa chuva mais forte fica concentrada aqui no Amazonas, Acre e também em Rondônia. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque na região sul do país é o oposto. A gente tem uma alta pressão atmosférica que vai fazer o tempo ficar firme. A gente tem alguma condição de chuva mais isolada aqui em áreas do Paraná. Mas o tempo firme vai predominar e tem um destaque, porque a frente fria passou, mas na retaguarda dela veio uma massa de ar polar que fez as temperaturas caírem. E não está descartada a possibilidade de geada na Serra Catarinense. Então a gente tem as temperaturas caindo. Vamos dar uma olhadinha então nessas temperaturas? Olha só, frente fria também provoca queda nas temperaturas aqui na capital paulista. A máxima chega a 22 graus e ainda tem alguma instabilidade na cidade de São Paulo. Em Brasília tem condição de precipitações, pode chover cerca de 25 milímetros e a máxima chega a 26 graus. Teresina, mínima de 23 e máxima de 31 graus. E em Curitiba, mínima de 14 e máxima de 31. Thiago. Pois é, tem essa história da falta de energia ainda, né? O próprio Matheus deu algumas informações sobre os imóveis, mas hoje também teve uma reunião importante aqui em São Paulo, inclusive com a participação do ministro de Minas e Energia, Camila. Pois é, Thiago, quando chove aqui em São Paulo, nessa chuva pesada, em caráter de temporais, a grande preocupação tem sido justamente essa, né? O fornecimento de energia elétrica. Mais cedo, ali no meio da tarde, por volta das 2h30, tinham ainda 32 mil residências, estabelecimentos que estavam sem energia elétrica. E depois dessa chuva, como o Matheus disse, a gente já tem cerca de 79 mil estabelecimentos sem energia em função dessas precipitações que a gente acabou de citar. E hoje, sim, Thiago, a gente teve uma reunião importante envolvendo aí os governos federal, estadual e municipal para tratar da concessão da Enel. Inclusive, quem tem os detalhes sobre essa reunião é o nosso repórter Misael Mainetti, que vai trazer todos os detalhes a respeito dessa reunião, do que foi debatido. Misael, o que acontece a partir de agora? Boa noite, bem-vindo. O governo federal vai romper o contrato com a Enel. O resumo da notícia é esse, foi isso que foi debatido nessa reunião. Muito boa noite para você, Camila, Thiago, e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Reunião importantíssima que reuniu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira, também o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB. O prefeito disse que, a partir de agora, começa o processo de caducidade com a Enel. Em resumo, caducidade é a perda do efeito legal quando existe algum contrato. Isso já era dito desde o ano passado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também já havia mencionado que iria varrer, entre aspas, a Enel de São Paulo. E, portanto, hoje a gente teve o andar aí da carruagem, os três poderes aí municipal, estadual, para, ao que tudo indica, resolver esse problema. A gente vai primeiro ouvir a declaração do ministro de Minas e Energia do governo federal, Alexandre Silveira de Oliveira. Acompanhe. E decidimos instar junto à ANEEL para que inicie o processo de caducidade, como disse o prefeito, como disse o governador. Nós estamos completamente unidos, governo federal, governo do estado e governo do município de São Paulo, para que a gente inicie um processo rigoroso, regulatório, e esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro. Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, havia pedido nominalmente que o ministro falasse
com o presidente Lula sobre toda essa situação envolvendo a cidade de São Paulo, a região metropolitana e outras cidades atendidas pela concessionária. O pedido foi aceito, o ministro conversou diretamente com o presidente Lula. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que também já está insatisfeito com toda essa situação, o serviço prestado pela Enel, se manifestou nessa reunião que aconteceu hoje no Palácio dos Bandeirantes, reuniu imprensa e autoridades. Acompanhe. O que a gente está concluindo? Que é insustentável a situação da Enel em São Paulo. Absolutamente insustentável, ela não tem mais condição de prestar serviço, tem um problema reputacional muito sério, tem um problema de deixar a nossa população na mão de forma constante. A gente mostrou gráficos que, por exemplo, a gente teve nesse último evento 2.200.000 clientes interrompidos e a gente levou aí praticamente 5 dias para ter o reestabelecimento da maioria dessas unidades residenciais, dessas unidades de consumo. O ministro de Minas e Energias disse que alguns líderes locais tentaram politizar a situação. Nos bastidores falaram de problemas, como uma rivalidade envolvendo o governo Tarcísio de Freitas com o governo federal, o governo do presidente Lula, mas ao fim da reunião, depois dessa fala do ministro, o resultado parece ter sido esse. Nenhuma ideologias deixadas de lado, e sim a resolução do problema esse que a gente passa a acompanhar a partir de agora se realmente vai ter solução. Lembrando que no ano passado, novembro, dezembro do ano passado, já se falava em rompimento com a Enel, já se falava em caducidade, e aí houve a espera de mais um ano. Problema de novo esse ano, problemaço. A gente viu aí como o Matheus Dias trouxe no link ao vivo anterior, a população passou um verdadeiro um caos e, felizmente, a gente... Pois é, a gente teve um probleminha com a conexão do Misael, mas, em resumo, deu para a gente entender bem sobre toda essa reunião que aconteceu no dia de hoje, Já vem sendo realizado esse debate sobre a caducidade do contrato com a Enel desde aqueles temporais que aconteceram em 2023, O governo federal entrando nesse debate, o governo estadual, municipal, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falando bastante sobre tirar a concessão da Enel. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala em tentar distribuir essa concessão, para que as empresas consigam atuar de uma forma melhor. A Enel recentemente disse que aumentou o efetivo de funcionários para tentar atender toda a demanda, só que a gente está vendo que não tem sido o suficiente. E a gente vai acompanhando também, Tiago, todos esses desdobramentos políticos que essa questão vai ganhando, A gente espera que tenha uma solução prática, para todo esse cenário. Todo ano a história se repete e você sabe bem, dezembro, janeiro, período chuvoso, e teremos novamente problemas com energia elétrica, não tem como escapar. Teremos, Tiago, porque a gente lembra, Todos os dias a gente está chegando perto aqui do verão e todos os dias a gente lembra. O verão começa no dia 21 de dezembro e a tendência é essa, temporais, pancadas de chuva, as rajadas de vento estão cada vez mais intensas, então isso preocupa bastante, porque qual é a resposta que a gente vai ter das autoridades e do poder público, Sem dúvida. Até amanhã, Camila. Até, Tiago. Boa noite.